em culto. E como a vida é feita de ciclos, de estações, de momentos, e hoje eu estava refletindo isso, porque hoje eu já acordei, e a gente tinha marcado, né? Eu tinha marcado com a Lei e com o Luan, depois descobri que eu marquei com o Pedro também, mas ele não foi, que a gente tinha marcado para correr hoje. Aí marcou 6 horas, mas depois foi para 6h30. E era normal para mim, no ano passado, quem me segue sabe, treinar normal, porque eu tinha uma filha só. Então a Maria acordava, a Thalita ficava com a Maria. E agora eu tenho 2 filhas pequenas em casa. E hoje as 2 decidiram acordar às 6 da manhã. Pensa, eu olhei para aquela cena, minha esposa morta de cansado, porque a Olivia acordou algumas vezes de madrugada. Eu falei, cara, eu pedi a desculpa para o Alê, porque eu tinha marcado de dar carona para ele já estava lá em casa arrumado, eu também já estava com roupa de corrida. Falei, cara, desculpa, mas eu não posso deixar a Thalita sozinha com as 2 meninas, são 6h30, ela não dormiu direito. Falei, cara, eu pago até seu Uber. Ele, não, pastor, tá doido e tal. E ele foi, eu fiquei pensando, caramba, cara, como é que muda as coisas, né? Ano passado não seria assim, hoje já 2 filhas já é diferente. E agora, às 5 horas da tarde, eu acabei de vir de um show incrível dos 3 Palavrinhas. Imagina só. Aqui, eu tô até... Foi tão incrível que eu deixei a pulseira, gente, de recordação. Tô pensando em não tirar. Pra quem não sabe, às vezes você não tem filho, não conhece criança, não faz ideia do que seja 3 Palavrinhas, né? 3 Palavrinhas é tipo, sei lá, a galinha pintadinha gospel, entendeu? O mundo bita gospel, não sei. É coisa de criança. E aí tava lá, eu fiquei pensando, caramba, cara, sábado, 5 horas da tarde, calor desse. Podia estar na praia, eu podia, sei lá, tá vendo um jogo de futebol, e eu tô vendo 3 Palavrinhas. Num shopping na Barra, longe. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, cara, como é que... Agora eu tô cheio de musiquinha na cabeça. 3 palavrinhas só. E como é que a vida muda, né? Há poucos anos, a Maria tem 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás. Vou fazer 5 anos de casado agora, 6 anos atrás, a minha vida já era completamente diferente. Amém? Inclusive, dia 7 de março, 5 anos de casado, a gente está aceitando presente, diário em hotel, viagem para Cancún. Tô brincando. Oi? Ah, tem que ser com a babá junto, a Rita falou. Não sabe, sabe pedir ela, né? Mas como as nossas estações mudam, não é verdade? A nossa vida é feita disso, como está acontecendo com o Nextinho agora, estações mudando, um novo de Deus acontecendo. E como a gente precisa estar aberto a isso, e não só aberto, acho que como a gente tem que ter paciência muitas vezes para viver isso. Sabe, porque às vezes as estações numa vida de uma pessoa podem mudar de uma forma rápida, mais acelerada, e na nossa vida às vezes pode ser um pouco mais demorado, às vezes pode demorar um pouco mais para acontecer. O ministério do seu irmão que está do seu lado pode crescer de uma forma rápida, o seu um pouco mais devagar. Eu, por exemplo, casei com 20 anos, fui pai com 22, eu acho, mas eu sei que isso não é o normal, né? Quem aqui é pai? Galera, por exemplo, tem a galera 27 mais ainda que não é pai. Então, vamos começar a trabalhar, não é verdade? Na verdade, eu vi que não tinha nem noivo aqui. Não tinha nem namorado. Então, se eu vou fazer o Tinder da Novos Começos... Tô brincando, tá repreendido. Mas como as estações mudam, e, por exemplo, para mim pode ter sido normal casar com 20, ser pai com 22. A outra pessoa pode... Pastor, tá doido? 22 anos. Não sei nem o que eu estava fazendo com 22 anos. Porque cada um tem sua vida, cada um tem sua estação, cada um tem o seu tempo de crescimento. E o tema dessa mensagem hoje é isso, é o crescimento de Deus. Qual é o tempo do crescimento de Deus? A palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Prometo que eu vou ser muito rápido. A gente tomou um tempo aqui com tudo isso, mas eu prometo que eu vou ser breve. 1 Coríntios 3, versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo de que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento.
Ora, o que planta dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Quem pode dizer um amém por isso? Então aqui a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, na verdade nesse contexto aqui, inclusive eu já preguei um pouquinho antes desse texto no Next, é que a igreja está vivendo uma divisão, em que uns deles dizem, não, a gente é discípulo de Paulo, não, nós somos de Apolo, e eles ficavam brigando entre si, como se isso fizesse sentido. E aí Paulo vem e está quebrando ali toda a divisão na igreja. Não existe ser de Paulo, ser de Apolo, não tem nada a ver com isso. Paulo plantou, Apolo regou, então o apóstolo Paulo está trazendo esse ensinamento, mas nesse contexto aqui em específico, falando sobre divisão na igreja. Eu creio que não é o que a gente está vivendo aqui, amém? A gente não está vivendo isso aqui, não vai viver no Next Team também, não tem nada disso de ursinho, de malo, nós somos uma família só. Não é essa ênfase que eu quero dar nessa mensagem, mas eu quero dar sobre isso. Quando Deus está falando aqui que é Ele que está dando crescimento, um plantou, o outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. E quantas vezes a gente fica ansioso demais para ver algo crescendo, não é verdade? Quem aqui tem palavra de Deus, já começou a trabalhar, começou a servir, começou a estudar, e às vezes parece que a coisa está demorando um pouco demais para acontecer, que só eu vivi isso aqui, só eu fiquei meio desesperado, e às vezes a gente fica, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu escolhi o caminho errado? E a gente fica em dúvida, e a gente está numa geração cada vez mais imediatista, a gente está cada vez mais ansioso, a gente quer cada vez mais as coisas para ontem. Eu não sei você, eu falo por mim também. Vou botar um negócio no micro-ondas, boto lá 30 segundos, que esses 30 segundos parece que eu vou morrer, não é verdade? Parece que é 1h30. A gente está na geração, tudo pocket, tudo rápido, fast food, a gente quer tudo para hora, assim, mas as coisas do reino não são assim. As coisas do reino, como o apóstolo Paulo vai ensinar, precisa ser plantada, precisa ser regada, tem um tempo de crescimento certo. E aqui nesse texto a gente aprende 3 verdades fundamentais de cara. Primeira, nós aprendemos que nenhum de nós somos protagonistas da nossa própria vida. Nós somos apenas servos. Deus usa homens, Deus me usa, Deus está usando o vaso aqui com o teclado, com a harpa aqui. Deus usou o ministério de louvor, Deus usa os voluntários, Deus usa cada um. Porém, nós somos apenas servos nas mãos deles, porque a obra não é minha. O Next não é meu. O Next Team não é meu, não é de mal, não. 27 mais, novos começos, não é do Alcido Gabriela, não. A obra é de Deus, nós somos apenas servos no meio disso tudo. É a primeira coisa que a gente aprende. A segunda, como eu falei, o crescimento é um processo. Ninguém se torna maduro da noite para o dia. Você já viu o neném nascer, no dia seguinte está falando? Você já viu alguma criança aqui nascer e sair correndo? Alguém já viu? Se viu, você repreende, você faz qualquer coisa. Eu tenho 2 filhas, eu vi as 2 nascer, vi a Maria, agora estou vendo o processo da Olivia. As coisas demoram para acontecer. Demora mais do que a gente gostaria. É cansativo. Uma criança, às vezes, uma criança que não sabe andar e tem que ficar no colo o tempo todo. Uma criança que não sabe falar, não sabe comunicar o que ela quer, ela fica chorando, mas faz parte do processo de crescimento dela, faz parte do processo de amadurecimento. Ninguém se torna maduro da noite para o dia. E em terceiro, a gente vai aprender que o reino de Deus é cooperativo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com todos nós juntos, fazendo a obra dele. Não há espaço para competição no reino de Deus. Então hoje, diante disso, eu quero mergulhar bem rapidinho, em 4 ensinamentos que eu tenho com esse texto. Em primeiro lugar, eu aprendo sobre o papel dos servos de Deus. A gente aprende isso aqui no versículo 5 e 6, quando ele vai falar: pois quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui Paulo vai cortar qualquer orgulho humano, qualquer orgulho que estava tendo naquele momento ali de divisão. Eu que faço, você... Não.
Paulo vai dizer, nós somos apenas servos. Sabe, nenhum homem tem poder de transformar uma alma. Nenhum homem tem poder para salvar o outro homem. Quem estava no sábado passado, no Next, a gente falou sobre isso. A gente falou que o nosso papel não é converter ninguém. Nosso papel é lançar semente. A Bíblia vai dizer que quem convence? O Espírito Santo. Nós pregamos, mas é o Espírito que convence. Nós plantamos, mas é o Espírito que convence. Nós discipulamos, mas é o Espírito que convence. Nenhum homem pode transformar a vida do outro. Nem Paulo, nem Apolo, nem Morgan, nem Marlon, nenhum pregador. O pregador lança a semente, mas a salvação vem de Deus. Vai ser sempre assim. Você prega muito, o outro prega pouco. Não, eu prefiro esse pregador, eu prefiro aquele. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver com a minha eloquência, não tem a ver com o quão bom é a minha oratória, não. Tem a ver com Deus que está operando através de mim. Tem a ver com Deus que está operando através dessa mensagem. O pregador pode lançar semente, você pode lançar semente na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, mas a salvação e o crescimento vem de Deus. Eu e você somos apenas servos. Teólogo John Stott, eu amo esse teólogo, ele tem uma frase que ele vai dizer: a pregação não cria a fé, ela apenas a desperta. O Espírito Santo é quem gera vida no coração do homem. Ou seja, a pregação que eu estou fazendo aqui, o que eu estou pregando, ela não cria fé em você. Ela não tem poder de te transformar por si só, não. Quem faz isso é o Espírito Santo através dessa mensagem. É Deus através dessa palavra. Isso significa que a gente não deve depender de homens no meio da nossa caminhada. É claro que a gente vai ouvir, a gente vai aprender. Cada um de nós precisa de alguém mais experiente para nos discipular. A gente precisa estar submetido a pastores, líderes, homens de Deus que vão nos ensinar, que vão... Mas a verdade é que você não pode ficar apegado somente a isso. Porque sabe qual é a verdade? A pessoa, por mais que ela tenha um pouco mais de maturidade para você, para te discipular, a verdade é que ela continua sendo um homem igual a você. Falha igual a você. Imagina só, eu estou aqui hoje, você pode ter uma admiração por mim. Você pode estar próximo de mim, talvez no contexto de alguém que é líder, você pode estar próximo de mim. Quem sabe? Amanhã eu posso cair. Está repreendido, mas... E aí a obra de Deus vai parar na sua vida porque eu não estou mais ali? Não, porque nunca teve nada a ver comigo. Nunca teve nada a ver com um líder, nunca teve nada a ver com um pastor, nunca teve nada a ver com um pregador. Não, tem a ver com a obra de Deus na sua vida e nada mais. Tem a ver com a obra de Deus nas nossas vidas. Devemos ouvir, aprender, mas sempre lembrar que o poder está no Senhor. O poder está na mensagem, não no mensageiro. Amém? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos, nós somos apenas servos no meio disso tudo. Em segundo lugar, eu aprendo que tudo que o Senhor quer fazer na igreja, que o Senhor quer fazer na Zona Sul, que o Senhor quer fazer através de nós, não tem a ver com a nossa pessoa, no singular, mas tem a ver com a gente, nós, no plural, a igreja junto. Eu tenho dons que talvez você não tenha, mas você tem dons que eu provavelmente não tenho. O Senhor vai te usar para pregar para pessoas que eu não vou chegar. O Senhor vai te levar em lugares onde sua voz vai alcançar, que a minha não vai alcançar. Eu estou pregando aqui hoje talvez para 100, 100 e poucas pessoas que estão me ouvindo aqui, porque entraram num templo evangélico para me ouvir pregar. Mas e as outras pessoas? É você quem vai falar dentro do seu consultório médico. É você quem vai falar dentro do tribunal de justiça. É você quem vai falar dentro da sua empresa. É você quem vai falar dentro da sua faculdade. Não tem a ver comigo, tem a ver com nós, fazendo um trabalho juntos. Ele vai dizer, ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Ele vai dizer, o que planta e o que rega são um. Ou seja, uma coisa só. Estão gastando a sua vida por um trabalho só, por um propósito só. O plantador e o que rega são um só no propósito. E Deus vai recompensar a fidelidade. Não os números visíveis. Sabe, Deus não vai nos recompensar de acordo com os números, com se o culto estava cheio ou não, se sua célula estava cheia ou não, não tem nada a ver com isso. O Senhor vai nos recompensar segundo a nossa fidelidade. Quem estava na semana passada lembra que eu fiz um paralelo entre duas histórias em que o apóstolo Paulo tem a oportunidade de pregar em lugares um
pouco complexos. E a gente vai ver que Paulo está pregando uma certa vez no Areópago. Na outra vez ele está pregando na escola de Tirano. E a gente vai ver que a pregação é a mesma, o público é um pouco diferente, a pregação é a mesma, mas o resultado é diferente. E apóstolo Paulo consegue ganhar milhares de pessoas para Jesus. Ele vai dizer que na escola de Tirano, toda a Ásia chegou a ouvir a palavra de Jesus. Mas no Areópago, nem meia dúzia decidiu seguir ele. E aí eu pergunto, eu fiz essa reflexão, e eu quero te provocar com isso também. Será que o Senhor ficou mais feliz com Paulo quando ele pregou e uma multidão seguiu a ele, do que o dia que ele pregou e talvez meia dúzia seguiu? Será que Deus estava interessado naqueles números? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a alegria do Senhor era a mesma, não porque o apóstolo Paulo pregou e milhares de pessoas se converteram, não. A alegria era porque ali existia um homem fiel ao chamado. Ali existia um homem fiel àquilo que ele estava pregando. Ali existia um homem fiel à mensagem. Não tem nada a ver com os números. Por mais que números façam parte, vão nos acompanhar muitas vezes. Eu creio que tudo que é saudável cresce. Mas cresce a que medida? A gente está numa geração de rede social, onde tudo é muito grande, onde tudo é milhares, onde tudo... E para você... você só é um pastor reconhecido se o seu canal no YouTube está bombando, se o seu Instagram está muito famoso, se o seu culto está lotado. Essa é a medida de quem? Pode ser uma medida carnal, humana, mas não é a medida de Deus. A medida de Deus não é sobre se tem milhares de pessoas aqui me ouvindo ou não. A medida de Deus é se eu estou aqui sendo fiel ou não. Essa é a medida de Deus. A medida de Deus para você é se você tem sido fiel. Não é sobre, caramba, pastor, já preguei, 200 pessoas já se converteram na minha faculdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas talvez você fale, pastor, eu preguei e até agora nenhuma se converteu. Mas eu continuo pregando. E glória a Deus por isso, porque é isso que o Senhor está atrás. De alguém fiel, de alguém que está disposto a cumprir o chamado. Não tem nada a ver com as pessoas. Como a gente falou, o que convence não é um laboratório, o que convence é o Espírito Santo de Deus. Continue fazendo a sua parte, continue lançando semente, continue pregando, continue trabalhando, continue gastando a sua vida pelo reino de Deus. Olha essa frase do Charles Spurgeon, ele vai dizer: não há trabalho pequeno no reino de Deus, apenas servos que não entendem a grandeza da sua missão. Não há trabalho pequeno no reino de Deus. Pastor, mas eu sou só uma faxineira. Não, o seu trabalho é grande no reino de Deus. Não, pastor, eu sou só isso. Não, pastor, eu não sou um pastor igual você, eu não vou pregar para milhões de pessoas. Sou só uma dona de casa. Não existe trabalho pequeno nas mãos de Deus. Você só não entendeu ainda a grandeza do seu chamado, a grandeza do seu ministério. Sabe, em primeiro lugar, a gente aprende que nós somos servos e nada mais. Paulo é servo, Apolo é servo, eu sou servo. Em segundo lugar, a gente aprendeu a importância da unidade. Somos todos nós fazendo juntos. Em terceiro lugar, então, eu aprendo sobre o processo do crescimento espiritual. Paulo vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O que é plantar? Plantar é pregar, é evangelizar, é ensinar, talvez. E o que é regar nesse contexto aqui? É acompanhar, é discipular, é orar, é ainda ir para um íntimo, para um lugar ainda mais profundo. A Bíblia vai dizer que Paulo plantou, ou seja, em Corinto, Paulo pregou, talvez Paulo ganhou aquela... Não Paulo, mas o Espírito Santo, através de Paulo, ele ganhou aquelas pessoas para Jesus. Depois veio Apolo e discipulou elas, cuidou delas. Mas por mais que eu creio que Paulo e Apolo eram homens de Deus, quem crê nisso aqui também, eram homens vivendo o chamado, a Bíblia vai dizer que o crescimento não veio da boa oratória e da pregação de Paulo. O crescimento não veio de um bom discipulado de Apolo. O crescimento veio da parte de Deus, e somente isso. Eles só foram obedientes, eles só foram fiéis, mas foi Deus quem deu o crescimento. É o Espírito Santo que faz crescer. E quantas vezes a gente está esperando algo crescer, mas a gente também não está fazendo a nossa parte. Mas se você está aqui, você fala, pastor, eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu estou cumprindo meu chamado, eu sei que eu estou
trabalhando para isso, eu sei que eu estou vivendo para isso. Sabe, fique em paz, porque vai crescer e vai dar fruto na hora certa. A hora de Deus não é nossa, o tempo de Deus não é o nosso. Nós estamos apressados, nós temos pressa, Deus não. Nós ficamos ansiosos, Deus não. Nós achamos que está o tempo, Deus não. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, não só conhece, Deus está e tem posse plena do passado, do presente e do futuro. Se você fala, pastor, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Pastor, eu sei que eu estou cumprindo o meu chamado, eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito, eu sei que eu estou vivendo tudo que Deus tem para mim. Fique em paz, porque vai crescer na hora certa. O crescimento não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. E sabe um entendimento errado que a gente às vezes tem nesse texto também, e que eu já tive? É que a gente ouve isso e a gente acha que uns foram chamados para plantar e outros foram chamados para regar. Com uma desculpa, por exemplo, pastor, Deus me chamou para plantar, então eu sou evangelista. Eu prego, eu saio por aí pregando o evangelho, eu evangelizo, mas negócio de cuidar dos outros não é comigo não. Aí eu deixo para Apolo. E tem gente que é igual a Apolo, porque tem vergonha de pregar, tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de lançar semente e fala, não pastor, isso aí não é comigo não. Deus não me chamou para isso. Como se o ID não fosse para todo mundo. Como se o ministério da reconciliação não fosse para todo mundo. E ele fala, não, eu não fui chamado para plantar, pastor, eu fui chamado só para regar. Eu sou o cara que cuida, eu sou o cara que discipula. E é interessante, porque essa dupla, Paulo e Apolo, eles vivem exatamente ao contrário, em uma outra igreja, em outro contexto, que é a igreja de Éfeso. Em Atos 19, a Bíblia vai dizer que Apolo prega, ele ganha alguns homens de Éfeso para Jesus e ele começa uma igreja lá. Depois de algum tempo, um certo homem vai para aquela igreja que já existia, que já foi evangelizada, e passa 2 anos com eles, cuidando e discipulando deles. Eu quero deixar você adivinhar aqui que homem era esse. Paulo. Então em Corinto, Paulo plantou e Apolo regou. Em Éfeso, Apolo plantou e Paulo regou. Não existe isso no reino de Deus. Não existe, pastor, eu sou plantador, eu sou regador, sou jardineiro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer aquilo que o reino de Deus precisa que nós façamos. Você está ali na rua agora, tem alguém cativo ali, tem alguém perdido, tem alguém precisando da glória de Deus. Você não precisa ser evangelista, irmão. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de morte dentro de você. Você carrega poder, você carrega o Evangelho de Jesus. Você tem autoridade para ir lá e plantar e pregar o Evangelho. E você está aqui, você pode não ser um pastor, você pode estar aqui, mas você está vendo algum irmão que está chegando e está precisando de cuidado, está precisando de discipulado, está precisando ser acompanhado. Você está aí para isso também. No reino de Deus, não tem, eu vou fazer só o que eu fui chamado para fazer. Eu fui chamado só o que não existe isso no reino de Deus. Imagina só eu pensasse que não, eu sou pastor, então eu vou chegar aqui no culto e eu vou só pregar e acabou. E aí corta a cena, a igreja de obra, a gente aqui até 4 horas da manhã, de madrugada, eu virei pintor, pedreiro, a gente virou faxineiro, não é verdade? Porque imagina só, eu estou passando aqui, a igreja está toda suja. Ah não, eu sou pastor, fui chamado só para pregar, eu não sou capaz de pegar uma vassoura e varrer porque está sujo. O reino de Deus não é sobre fazer aquilo que você, só aquilo que você, pastor, isso aqui é para mim, não. O que está precisando que eu faça? Aonde está precisando? Aonde está precisando que eu me gaste? Aonde está precisando do meu serviço? Aonde está precisando que eu pregue? Aonde está precisando? Eis-me aqui. Sabe, não tem nada a ver com aquilo que eu vou fazer. Não, tem a ver com estar envolvido na história de Deus. Tem a ver com estar envolvido na obra de Deus. É sobre isso. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Faz sua parte, irmão. Faz a sua parte e deixa que Deus faz a dele. Seja fiel, tenha caráter, seja íntegro, gaste a sua vida aos pés de Jesus, gaste a sua vida por esse evangelho, mas quem vai dar o crescimento é Ele. Não inverta a lógica, não inverta a ordem. Sabe por quê? Tem muita gente aqui hoje cansada, está me ouvindo, está cansada, está sobrecarregada, está sem energia, está triste, está decepcionada. Por quê? Porque está achando que vai crescer na força do seu braço. Você já fez de tudo, está esticando, está batendo,
está gastando sua energia toda. E Deus está falando, ei filho, faz só a sua parte que eu faço a minha. Planta, rega, cuida, prega, serve, sou eu que dou o crescimento. Sou eu que dou o crescimento, não tem nada a ver com você. Porque o dia que crescer nas suas mãos, a glória é sua. O dia que essa igreja aqui encher, por causa de uma estratégia que eu fiz, a glória é minha. Por mais que isso aconteça, por mais que tenha um monte de igreja cheia com estratégia, por mais que tenha um monte de coisa, eu decidi viver até o último dia da minha vida. Não que todas as estratégias sejam a gente pode usar estratégia aqui também, mas eu não quero viver crescimento na minha vida fruto de estratégia. Eu não quero que, encheu o Next, encheu Novos Começos, tá fazendo marketing absurdo. Deus me livre de viver isso. Eu quero que quando as pessoas olhem para cá, e um dia eu creio que um culto dos 3 ministérios vai encher todo o templo aqui, igual o culto de domingo. Eu creio nisso, mas eu creio que quando as pessoas olharem para isso, não vão dizer, foi porque o pastor Morgan prega bem, a galera tá indo lá ouvir o pastor Morgan. Foi porque o pessoal ama o Felipe e a Tamires. Não, eu quero que eles olhem e falem, cara, só Deus podia fazer isso. Foi Deus que fez crescer, foi Deus que fez multiplicar. Deus está nisso, Deus está nesse negócio. É isso que eu quero ver. Nós somos servos, nós andamos em unidade. É Deus que dá o crescimento. E por último, ele vai dizer, vai comparar a igreja com uma lavoura. Ele vai nos comparar com uma lavoura. O que é a lavoura? É um campo onde Deus está plantando e colhendo. E lavoura precisa de cuidado. E esse é o último ponto, a galera do louvor já pode vir se quiser. O que eu acho interessante é que a Bíblia vai ensinar sim que nós devemos semear, plantar. Mas certa vez a Bíblia também vai nos comparar com um campo que precisa ser semeado. Parece até meio paradoxal isso. Nós fomos chamados para plantar e para regar, mas nós também somos um campo que precisa ser plantado e regado. Isso tem a ver também com a unidade. Porque quando nós estamos aqui, eu posso plantar e regar na vida do Felipe e da Tamires, mas eles também estão plantando e regando na minha vida. Eu posso plantar e regar na vida da Lari e do Luan, mas eles também estão plantando e regando na minha vida, plantando e regando na vida do GC deles. Essa é a igreja. Nós plantamos, nós regamos, mas também precisamos ser plantados. Nós plantamos e regamos, mas também precisamos ser regados, cuidados. Porque às vezes a gente acha que a gente chegou num nível, peraí. Agora eu só... Não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui hoje, plantando, regando, mas o meu coração é um campo ainda que precisa de cuidado. A minha vida ainda é um campo que precisa de cuidado. Todos os dias eu preciso ser regado pela palavra, regado pela palavra de Deus. Todos os dias eu também tenho pastores a quem eu me submeto. Eu tenho amigos com quem eu me abro, amigos que liberam palavras sobre a minha vida. E talvez você está me ouvindo aqui, porque a palavra de Deus vai dizer sobre... Paulo vai nos comparar com um campo que precisa ser semeado, mas ele também vai comparar com um edifício que precisa ser edificado. Mas quem sabe você entrou aqui nessa noite e a Bíblia vai nos dizer sobre diversos tipos de solo. A Bíblia vai nos ensinar sobre o solo que recebeu sementes e era um solo fértil, aquelas sementes multiplicaram. Mas a Bíblia também vai falar sobre o solo que era rochoso. A Bíblia vai falar sobre o solo que as sementes caíam e o inimigo roubava aquelas sementes. E talvez você esteja me ouvindo hoje, você seja um solo fértil. Mas talvez você esteja me ouvindo hoje também nessa noite, você reconheça, pastor, eu sei que o meu coração não tem sido o melhor solo possível. Eu até tenho ido à igreja às vezes, eu até tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho até recebido sementes no meu coração. Mas eu confesso que meu coração, a minha vida não tem sido esse campo, esse solo fértil. As sementes têm caído, mas não têm brotado, não têm frutificado, não têm dado frutos, sabe? E não está dando fruto, não é culpa da semente. Porque a palavra de Deus não volta vazia.
A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Eu não tenho dúvida nenhuma da semente que está sendo lançada aqui. Então, se não está crescendo, não está multiplicando, não está florescendo, não está frutificando, não tem nada a ver com a semente que está sendo lançada. Tem a ver muitas vezes, na verdade, todas as vezes, com o solo que está recebendo essas sementes. E talvez você está aí e fala, pastor, eu conheço, cara. Eu não tenho sido esse melhor solo. Meu coração não tem sido esse solo. Ou talvez, como falou, talvez você foi edificado, você cresceu, mas você se perdeu no meio do caminho. Sabe, C.S. Lewis vai dizer, Deus não está interessado em te reformar. Ele quer te reconstruir desde os alicerces. Sabe, talvez você está aqui e fala, pastor, hoje a edificação que eu me encontro é um prédio com as janelas quebradas, um prédio pichado. Sabe esses prédios que a gente às vezes encontra aí pelo centro do Rio? E sabe qual é a boa notícia para você? Parece difícil, mas é uma boa notícia. Deus não quer vir pintar o prédio, consertar o vidro da janela. Não. Deus quer botar o prédio abaixo para construir um novo, de acordo com a vontade dele. Ele quer abalar tudo que precisa ser abalado. Ele quer que caia no chão tudo aquilo que precisa cair, que não é da vontade dele, para que ele possa te formar, para que ele possa te edificar de acordo com a vontade soberana dele. Sabe, não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu queria te convidar a ficar de pé nesse lugar, fechar os seus olhos, sabe, não se distrai nesse momento. Nosso culto já está acabando, nossa reunião já está acabando, mas talvez você está aqui e fala, pastor, eu reconheço que eu não tenho sido esse melhor solo. Pastor, eu reconheço que eu não tenho sido esse campo onde a palavra tem sido plantada, regada. Eu não tenho me deixado ser cuidado. Eu estou distante, eu estou frio. Sabe, pastor, eu já fui apaixonado por Jesus um dia. Sabe, eu já fui discipulado um dia, sabe? Eu já tive mais perto. No meio do caminho, algumas coisas me frustraram. Quem sabe, se não foi até a ansiedade em ver as coisas crescendo, e talvez demorou mais do que você esperava, te frustrou. E hoje você está aqui frustrado, decepcionado, abatido, talvez perdido, talvez afastado, desviado. Não sei como você se encontra aqui. Eu só sei de uma coisa, independente de como você construiu a sua vida até aqui, o convite do Senhor nessa noite é: deixe eu derrubar para que eu edifique de acordo com a minha vontade. Deixa eu jogar no chão para que cresça de acordo com a minha vontade. Deixa eu cuidar de você. Fecha os seus olhos, se você puder, coloca a mão sobre o seu coração. Nesse momento eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, pessoal, sincera. Independente se você entrou hoje pela primeira vez aqui, se você está afastado, desviado, ou se você é líder de GC, não importa. Se você reconhece, pastor, eu preciso viver mais. Sabe tudo que foi pregado aí? Eu confesso